Na aula anterior, abordamos os animais musgosos do filo Briozoa, também conhecidos como Ectoprocta. Nesta aula, examinaremos os vermes cálice do filo Entoprocta. Existem apenas cerca de 150 espécies de vermes cálice, quase todas coloniais, e todas, exceto duas, marinhas. Podem ser encontrados desde as regiões polares até os trópicos, embora muitas vezes estejam restritos a águas costeiras e salobras, onde colonizam conchas e algas. Assim como os briozoários, eles se assemelham superficialmente a colônias de hidroides, embora os filos não sejam relacionados. Sua aparente semelhança com os hidrozoários provavelmente é um exemplo de evolução convergente, onde dois clados convergem em uma forma de semelhante que surgiu a partir de uma ancestralidade comum. É mais ou menos como o caso dos morcegos, aves e insetos, que voam, mas todos desenvolveram a capacidade de voar depois que suas linhagens evolutivas divergiram. Agora, vamos examinar a estrutura da colônia, seguida por sua forma e função, e, finalmente, a reprodução. Assim como os briozoários, os entoproctos possuem tentáculos ciliados, mas, diferentemente dos briozoários, os tentáculos dos entoproctos são ocos e tendem a se enrolar para dentro. A maioria é microscópica, variando em tamanho de 0,1 a 7 milímetros. Os adultos maduros são sésseis, com longos pedúnculos que terminam em uma região anterior em forma de cálice. Daí o nome comum, verme cálice. Seus corpos podem estar presos ao substrato por um único talo e discos de fixação com glândulas adesivas, como nos membros solitários do gênero Loxosomela, ou por dois ou mais talos em formas coloniais, como ornatela, onde zoóides individuais surgem de placas de fixação compartilhadas ou de uma rede de estolões, que são tubos que percorrem uma superfície. Os membros interconectados de espécies coloniais são conhecidos como zoóides, uma vez que não são animais totalmente independentes, ou seja, não conseguem sobreviver sozinhos. Os pedúnculos de todos os vermes cálice são musculosos e ocasionalmente segmentados. Sendo assim, a maioria dos vermes cálice são sésseis na fase adulta, mas muitas espécies solitárias, como os membros do gênero Loxosoma, são móveis. Os vermes cálice não possuem um celoma verdadeiro preenchido por fluido para abrigar seus órgãos internos. Em vez disso, os poucos órgãos que possuem estão inseridos no tecido conjuntivo, que se encontra entre o estômago e a base do lofóforo ciliado em forma de coroa. Assim como os briozoários, os vermes cálices se alimentam e respiram usando seus lofóforos. Para se alimentar, seus tentáculos ciliados e cobertos de muco são usados para puxar o alimento até a boca, na extremidade do funil bucal. Da boca, o alimento é conduzido ao estômago, onde é digerido através das microvilosidades. Os resíduos sólidos são expelidos pelo ânus, que está localizado dentro da coroa, circundada por tentáculos. Daí o nome do filo Entoprocta, que significa dentro do ânus. A respiração também ocorre por difusão simples ao longo do lofóforo e por toda a parede do corpo. Muitas espécies também possuem um par de protonefrídeos, que desempenham uma função semelhante à dos rins em seu sistema excretor ou urinário. Seu sistema nervoso consiste em um par de gânglios que controlam os nervos que percorrem o tecido conjuntivo e descem pelo cálice até os tentáculos e o pedúnculo. Em termos de reprodução, as espécies coloniais podem adicionar novos ooides clonais assexuadamente, por brotamento, seja adicionando novos indivíduos aos talos, seja pelo crescimento do estolão. Dessa forma, um único zooide de uma espécie colonial pode formar uma grande colônia. Muitas espécies solitárias também podem se reproduzir assexuadamente, por brotamento, embora, uma vez que os órgãos de um clone se desenvolvem, ele seja liberado diferentemente das espécies coloniais que permanecem unidas como zooides. Para a reprodução sexuada, a maioria das espécies são hermafroditas simultâneas, ou seja, são macho e fêmea ao mesmo tempo, mas algumas mudam de sexo à medida que amadurecem, enquanto indivíduos de outras espécies permanecem do mesmo sexo por toda a vida. Os indivíduos possuem um ou dois pares de gônadas localizadas entre o átrio e o estômago, e que se abrem em um único gonóporo no átrio. A maioria das espécies libera espermatozoides na coluna d'água e, em seguida, captura os espermatozoides de outros indivíduos da mesma espécie para fertilizar internamente seus ovos dentro dos ovários. A maioria das espécies liberam ovos que eclodem em larvas trocóforas ciliadas e de vida livre, mas outras incubam seus ovos e os alimentam, até que possam nadar livremente. Embora um único zooide seja capaz de liberar um grande número de larvas, a maioria não sobrevive até a fase adulta.
No entanto, as larvas que tiverem a sorte de se fixar em um substrato adequado permanecerão firmes e sofrerão metamorfose, transformando-se em um zooide adulto. É isso cobre os vermes cálice. Vamos prosseguir adiante e examinar um terceiro filo de Lophophorata, as conchas lâmpada do filo Brachiópoda.